Irmãos, hoje a mensagem vai ser muito rápida. Muito rápida. O tema da mensagem hoje, na verdade, hoje a gente vai fazer uma explicação de um termo que normalmente você já deve ter visto eu citar ou outras pessoas citarem. E às vezes a gente ouve uma palavra assim, mas a gente pensa que entende, mas a gente não entende e a gente deixa passar, porque a gente também não vai procurar saber o que é. Então hoje a gente vai falar sobre isso. O tema da nossa mensagem hoje é corrigindo sofismas na adoração. Corrigindo sofismas na adoração. Pastor, que palavra difícil, que palavra é essa? Então vamos lá. Primeiramente vamos esclarecer o que é sofisma. Ok? Esclarecer o que é sofisma. Eu trouxe aqui uma definição. Uma das 3 definições que eu encontrei no dicionário, eu trouxe aqui, eu creio que se encaixa bem no que nós queremos. Sofisma é argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Então, sofisma é um argumento, né? Um argumento, um raciocínio, uma maneira de pensar, um pensamento. Sofisma é um pensamento. Ele até tem aparência de lógico, porque para o sofisma ou para a sofisma funcionar, ela precisa ser lógica. Mas que o intuito dela, ela já é criada no intuito de enganar. E ela é deliberadamente enganosa. Satanás usa de sofismas para tentar confundir a nossa mente. Sabe o que é isso? Confundir a nossa mente. Então, ele usa um argumento que parece lógico. Quer ver um sofisma? É a questão da pandemia. Tem muito sofisma nessa pandemia. Por exemplo, nós saímos porque temos que sair, não é verdade? Você tem que trabalhar, você tem que ir no banco, você tem que ir na farmácia, você tem que ir no mercado, você tem que fazer as coisas. Você tem que fazer. E nós fazemos isso. E todo mundo fez isso a pandemia inteira, porque tinha que fazer. Né? Quem podia trabalhar de casa, trabalhou de casa. Quem não podia, tinha que ir trabalhar. Quantas pessoas nós vimos e víamos nos ônibus lotados indo trabalhar? E aqueles que trabalhavam em serviços essenciais não pararam em momento nenhum. Os médicos, por exemplo, vejam bem, os médicos podiam fazer assim: gente, estou com medo de pegar essa doença, vocês se viram aí. Se os médicos fizessem isso, como é que seria? Então as pessoas trabalharam porque tinham que trabalhar e foram para onde tinham que ir. Mas, quando se refere à igreja, a sofisma do diabo é: cuidado, hein? Porque lá na igreja você pode pegar Covid. Mas você não pode pegar no ônibus? Você não pode pegar no supermercado? Você não pode pegar em qualquer lugar, até na rua, alguém dá um espirro perto de você, você não pode pegar? Mas parece que o diabo convenceu com um argumento que até parece lógico, mas não é enganoso, que só na igreja que pega. Só na igreja. Nos outros lugares não pegam. A ponto de pessoas que vão a 1000 lugares, aí vai uma vez na igreja, viu? Peguei na igreja. Puxa, isso é um sofisma, irmão. Isso é um engano do diabo. Isso é um engano do diabo. Então, o que a gente precisa fazer? Existem coisas mais sutis, como, por exemplo, você achar que porque você fez um jejum, Deus vai ouvir a sua oração. Isso é um sofisma. Que isso, pastor? Mas Deus não ouve a sua oração porque você fez jejum. Não. Deus ouve a sua oração porque Ele falou que ouviria. Ok?
Deus falou que eu viria. Desde lá do Antigo Testamento, lá na construção do templo, ele falou: agora estão abertos os meus ouvidos e atentos à oração que se fizer neste lugar. E quanto mais em Cristo, nós que recebemos a graça, quanto mais em Cristo, Deus ouve a nossa oração. Então, isso é um sofisma, para fazer você acreditar no seu jejum e não na fé que o Senhor colocou dentro do seu coração, em nome de Jesus. Quando Jesus falou para os discípulos, peçam no meu nome, ele falou, peçam no meu nome. Jesus não falou nada mais. Mas quantas vezes, já viu? A pessoa pensa assim, eu estou precisando de uma bênção. Então, vou fazer um jejum. Para quê? Se Jesus falou, peça em meu nome. Sofisma, irmãos. Ué, pastor, mas é errado? É errado, irmãos. É errado desde o momento de que a palavra diz outra coisa. O jejum é para outra coisa, não para isso. Então, sofismas são enganos. E o povo de Deus, infelizmente, está cheio de enganos. Mas nós vamos corrigir alguns nessa noite, amém? Mateus capítulo 8, versículo 1 e 2. Mateus 8, isso mesmo, Mateus 8, 1 e 2. Mateus 8, 1 e 2 diz assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus tinha pregado para uma grande multidão, como sempre, multidão. E Jesus estava descendo o monte e encontrou com o leproso. Diz o texto que o leproso o adorou. Sabe, irmãos, no meio da adoração, sofismas precisam cair por terra. Porque adoração é amor. Então, se eu realmente estou devotando a Deus amor, Deus também me retribui com amor. E se Deus retribui com amor, o amor de Deus, ele nos conduz. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora o quê? Todo medo. Porque onde há medo não há perfeito amor. Certo? Então, onde há medo não há o amor. Onde você tem um relacionamento com Deus na base do medo, não tem relacionamento na base de amor. Né? Todo relacionamento que é na base de medo, o amor não existe. Então, a Bíblia fala que na adoração, o amor de Deus, o nosso amor é demonstrado a Deus, e Deus, obviamente, ele mostra o seu amor. Aquele homem, quando adorou, ele ainda não estava ciente do amor de Deus. E muitas vezes, quando nós adoramos, nós não estamos cientes do amor de Deus, infelizmente. Nós ainda temos dúvida a respeito do amor de Deus. Nós ainda não sabemos se Deus quer nos curar. Nós ainda não sabemos se Deus quer nos abençoar. Nós ainda não sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E esse homem que adorou a Jesus, ele disse: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Se quiseres, pode tornar-me limpo. Você já falou isso para Deus alguma vez? Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode abrir essa porta para mim. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso na minha vida. Quando é que nós falamos essas coisas, irmãos? Quando nós não temos certeza se Deus quer. Quando nós não temos certeza se Deus quer. E eu quero perguntar a você agora: você tem certeza do que Deus quer para a sua vida? Essa situação que está te incomodando agora, você tem certeza de que Deus quer te livrar dela? De que Deus quer mudar essa situação? Ou você tem dúvida disso? Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar a situação. Claro que Ele pode. Ele pode todas as coisas. Nada é difícil demais para Deus. A Bíblia diz isso. Nada é difícil demais para Deus. Aleluia.
Sabe, eu sei que muita gente gosta dessa expressão que nada é impossível. Mas eu acho que a expressão que nada é difícil demais para Deus é melhor do que nada é impossível. Vou explicar. Porque uma coisa pode ser possível para Deus, mas ainda pode ser difícil. Não é verdade? Mas quando eu digo que nada é difícil demais, quer dizer, nem as possíveis, nem as impossíveis, nada é difícil demais para Ele. Pode ser impossível aos olhos dos homens, mas para Deus não é difícil demais. Não é difícil demais Deus te curar. Não é difícil demais Deus abrir uma porta para você. Não é difícil demais Deus te dar uma casa. Não é difícil demais Deus consertar seu casamento. Não é difícil demais Deus salvar seu filho. Não é difícil demais para Deus fazer nenhuma dessas coisas. Nada é difícil demais para Deus. Mas será que nós temos certeza que Ele quer fazer isso? Aquele homem não tinha certeza, mas no meio da adoração, aquela sofisma foi desfeita. Satanás quer incentivar isso. Ele quer dizer, olha, não, poder Deus pode, né? Mas será que Ele quer? Não, na vida lá do outro Ele até quer, mas será que quer na sua? Porque olha a sua vida, tudo vem dando sempre errado. Será que Deus quer? Irmãos, esses pensamentos, mesmo que pareçam ser lógicos, sim, até aqui veio dando errado, mas esse pensamento é enganoso. Sabe por quê? Deus fala, a vontade dele é boa. Aleluia. Amém? A vontade dele é boa. Irmãos, a vontade dele é boa. Se a vontade dele é boa, eu não posso concordar. A gente estava falando isso agora à tarde. A gente estava vendo um vídeo que falava do céu. Na verdade, era a leitura de Apocalipse. Então, mostrava as imagens lá do céu, aquelas coisas todas. Né? Animação, né? Não é a imagem real, tá? Porque, lógico, né? Mas era animação. E chegou naquela parte que falava das ruas de ouro, do rio que passava no meio da cidade, e as árvores nas suas margens, que davam seus frutos, e falando das pedras preciosas, né, de cada pedra preciosa que eram construídas lá. E eu fico olhando, irmãos, a incoerência que o diabo, o sofisma que o diabo conseguiu lançar na cabeça dos crentes hoje, para guardar eles, para eles ficarem quietinhos. Sabe qual foi a sofisma que o diabo lançou? Deus não quer que você seja rico, Deus quer que você vá para o céu. É mentira ou verdade? É meia verdade. Lógico que Deus quer que eu vá para o céu. Mas por que Deus não quer que eu seja rico? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Irmãos, a Bíblia condena a ganância. A Bíblia não condena a riqueza. Se a Bíblia condenasse a riqueza, o céu seria feito de paralelepípedo. As casas lá, o palácio lá ia ser todo cravejado de caquinho de azulejo. Não é verdade? Porque não faz sentido. Um Deus que exige pobreza dos seus filhos, mas mora em palácio cheio de pedra preciosa, em rua de ouro. Isso não faz o menor sentido, irmãos. Isso é a mentira do diabo. Sabe por que ele faz isso? Porque, olha só, enquanto no mundo, sabe uma lente de câmera, dessas que usam nessas televisões ali, essas grandes, né? Rede Globo, Record, essas coisas, essas redes grandes. Irmãos, uma lente daquelas só, isso quando o dólar estava baixo, ela custava em torno de R$250 mil, uma lente. Uma lente. Para eles filmarem novela, pornografia, essas coisas todas. Uma lente. E eles não têm só uma, obviamente. Sabe quando que uma igreja vai poder comprar uma lente dessa?
Se continuar assim, nunca. Mesmo porque alguém vai falar assim, tem coisa mais importante do que comprar lente. Igreja não é para comprar lente não, pastor. Igreja é para construir casa para... Não, igreja não é para construir casa para ninguém. Igreja é para promover o reino de Deus. Mas sabe o que o diabo fez? O diabo fez a gente acreditar que o mundo pode ter tudo isso e nós não. Não, a gente tem que se conformar com as coisas humildes. E sabe o que acontece? As emissoras aí alcançam milhões de pessoas e a igreja não alcança nem o bairro. Por quê? Porque não tem dinheiro para comprar um folheto. Isso por causa da mentira do diabo. Deus não quer que você seja rico. Não, isso aí é ganância. Carro para quê? Para que você quer trocar de carro? Casa para quê? Tá bom onde você está morando? Que estudar o quê? Que faculdade o quê? Eu não terminei nem o fundamental, por que você quer fazer faculdade? É sempre essa mentira, irmãos, que é contada para nós, para que a gente fique acreditando que a gente não pode ir à frente, mas olha, em nome de Jesus, isso vai cair por terra. E eu não me importo com alguém que fale, isso é prosperidade, eu não me importo, porque na verdade eu sei que a obra de Deus, a Bíblia fala do aumento do reino, do seu principado não terá fim, é o aumento do reino, sabe como é que se alcança a gente que está lá no Nordeste, lá na ponta do Nordeste, pagando passagem de avião para alguém ir lá pregar, e sabe quanto que custa uma passagem para lá para o canto do Nordeste, irmãos? Custa caro, entendeu? Se você de repente numa promoção consegue uma ir com R$1.000 e poucos para você ir, e sabe por que a gente não vai? Porque não tem dinheiro. E aí você vem me dizer que o amor, o dinheiro é a raiz dos males. Irmãos, o amor, nós não estamos amando o dinheiro, não. Nós estamos dizendo que o dinheiro é fundamental para fazer a obra de Deus. É com dinheiro, sabe essas câmeras aí, sabe essa internet, tudo isso é pago, irmãos. Essa mentira do diabo que não pode ter dinheiro, que não pode, isso é mentira. E nós temos que quebrar isso em nome de Jesus, por quê? Porque o evangelho tem que ser pregado. Sabe, toda vez que alguém levanta falando isso, isso aí, esse pastor está afim do dinheiro dos outros. Irmãos, se eu quisesse dinheiro, eu ia trabalhar em outra coisa, irmãos. Que dá dinheiro e não dá dor de cabeça. Que dá dinheiro e não dá trabalho. Tem muitas formas de trabalhar aí que não dá tanto trabalho assim, dá muito mais dinheiro. Nós estamos falando aqui de vidas que precisam ser salvas. Mas enquanto nós não desfizermos esses sofismas que estão na mente, dizendo, nós não podemos, porque nós não podemos, porque... Não, irmãos, em nome de Jesus, esse espírito de miséria, de miséria, de pobreza, vamos arrancar da nossa mente. Deus quer que você ganhe e tenha mais do que o suficiente, não só para o seu sustento, não, mas para abençoar os outros também. Quanta gente passa por você precisando de uma ajuda e fala assim, não dá. Por que não dá? Porque você não tem. Vai fazer o quê? Mas em nome de Jesus, nós vamos acabar com esse negócio, com essa mentira do diabo. Irmãos, no meio da adoração, os sofismas vão caindo por terra. Sabe, Deus quer que você seja abençoado. Deus quer, olha o que Jesus disse, o homem falou, se quiseres, pode me tornar limpo. Jesus respondeu no versículo 13, Jesus estendendo a mão, tocou dizendo, quero, aleluia, está na visão do ministério, quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Jesus falando, olha, lógico que eu quero que você seja curado, é lógico que eu quero que você seja abençoado, é lógico que eu quero que você tenha mais do que o suficiente para a sua família e para abençoar os outros, é lógico. Não fique pensando porque está difícil, porque as coisas às vezes não andam, que é porque Deus não quer, não. Quantas vezes, irmãos, nós somos direcionados num pensamento errado assim, se está difícil é porque Deus não quer, se não deu certo é porque Deus não quer. Vai falar isso para Neemias. Neemias foi levantado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Irmãos, eu nunca vi obra para dar problema igual aqueles muros.
Vinha gente para atacar de um lado, vinha gente para ameaçar do outro, a obra tinha que parar, acabava o recurso, eles tinham que lutar para continuar a obra. Quantas coisas parou várias vezes. E alguém tem dúvida de que aquela obra era de Deus? Aquela obra era de Deus. Então tem que cair esse sofisma também de que se é de Deus, vai dar tudo certo, não vai ter um problema. Irmãos, nós temos um inimigo e esse inimigo não dorme. E nós não ignoramos a sua astúcia. E ele está constantemente tentando atrapalhar a obra de Deus. Eu me lembro em 2005, se eu não me engano, 2005 ou 2006, quando nós fazíamos a primeira vez aquela 40 dias de propósito. 2005, né? 2005. O Valdir lembra bem porque foi quando ele voltou para Jesus. Então, 2005, irmãos, foi uma luta. Quem estava lá lembra como é que foi. Para a gente conseguir o dinheiro para colocar aquela tenda lá. Os irmãos doaram videocassete, na época valia, né? Hoje em dia não vale mais. Videocassete, doaram tudo que tinha para a gente conseguir o dinheiro para montar a tenda. E montamos a tenda. Irmãos, para o último dia da cruzada lá, da campanha, deu uma chuva tão forte, um vento, o mastro de ferro, mas não é um caninho não, irmãos, era um cano dessa grossura, partiu com o vento. Os garotos foram para lá para segurar a lona, para a lona não sair voando, segurando na corda para a lona não sair voando. O estrago foi tão grande que nós não pudemos fazer o nosso encerramento na tenda. Isso me lembra também que no ano passado nós queríamos fazer o nosso encerramento dos 40 dias de graça, nós não pudemos também por causa da pandemia. O diabo está sempre armando, irmãos, ele está sempre tentando atrapalhar. Mas o que a gente vai pensar? Então se está dando esse problema é porque não é de Deus. Ou se começa a dar problema, alguém aí que tem que se acertar. Isso aí é brecha. Isso é brecha, porque tem aí um Acã no meio. Irmãos, nós temos que parar com isso. Olha, Deus tem o seu favor sobre nós, Ele quer sim. A palavra de Deus para nós é: eu quero. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, eu quero. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me abençoar, eu quero. Se o Senhor quiser, o Senhor pode abrir uma porta para mim, um emprego para mim, eu quero. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar um casamento, sim, eu quero. Se o Senhor quiser, o Senhor pode, eu quero. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, todas as promessas de Deus, a Bíblia diz que nós temos o sim e o amém. Aleluia. O sim e o amém. Deus quer sim. Aleluia. Glória a Deus. Nós é que às vezes não queremos. Às vezes a gente diz que quer, mas no fundo não quer. É como o quero do Chaves, né? Eu quero, só que não quer. Mas olha só que coisa interessante, João 16, versículo 26, 27. João 16, versículo 26 e 27. Aleluia. Glória a Deus. Naquele dia, pedireis em meu nome, e eu não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Opa, o que Jesus quis dizer aqui? O que ele quis dizer aqui? Se eu li direito, porque tem gente assim, não foi isso não. Então leia ali comigo. Jesus o tempo todo estava ali como intercessor. Intercessor é aquele que se coloca entre uma pessoa e outra, ok? Mas quando ele dá o nome, isso quer dizer o quê? Se alguém te dá lá e fala assim, fala em meu nome, quer dizer que a pessoa não precisa estar presente. Sim ou não? Não é verdade? Vai lá em meu nome, pode falar lá que fui eu que falei, e ele vai te dar lá isso. A pessoa não precisa estar presente, você só está levando o nome.
É isso que Jesus está dizendo aqui. Até agora, eu tenho estado com vocês, eu tenho intercedido por vocês. Mas naquele dia, vocês vão pedir em meu nome. E eu não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós. Ou seja, eu não vou ser um intercessor nisso aí. Vocês vão usar o nome. Porque o mesmo Pai vos ama. Então, porque o Pai vos ama, vocês podem só usar o nome. Eu não preciso estar nessa... Eu sei que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, e Deus é Deus, eu sei que tudo isso. Mas o que Jesus está dizendo é, quando nós pedimos em nome de Jesus, Jesus não trabalha como intercessor nisso, não. É só usar o nome. É só o nome. Aleluia. Isso é tremendo, irmãos. Porque muita gente não sabe disso. Muita gente tem dúvida. Então eu posso chegar lá no nome dele e pedir. Em alguns lugares ainda tem isso, né? Mas antigamente era muito mais, tinha muito mais isso, o fiado da venda, né? Aí, vai lá na conta, lá no meu nome, lá e pega não sei o quê. Chegava lá na venda, lá, meu pai falou para pegar aí meio quilo de linguiça, botar aí na conta. Aí cortava lá aquelas linguiçadas todas penduradas lá, as moscas voando. Antigamente ninguém pegava doença, né? Era aquele negócio, botava lá, enrolava no jornal. Oh, Jesus. E levava para casa. Você pegou no nome. É isso que Jesus está dizendo. Nós não temos só a boa vontade e o querer dele, não, irmãos. Nós temos a autorização para usar o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Já viu que a gente fica tão temeroso, fala assim, Jesus, vai na frente, Jesus, faz isso, Jesus, usa o nome. Em nome de Jesus, eu vou. Em nome de Jesus vai se abrir. Em nome de Jesus vai ser meu. Em nome de Jesus nós vamos conseguir. Em nome de Jesus, usa o nome de Jesus. Tem gente que fala assim, é interessante isso, usar o nome de Jesus. Porque lá na lei tinha não usar o nome do Senhor teu Deus em vão. Né? E os judeus não pronunciam o nome de Deus até hoje. Os rabinos ou os escribas, né, quando iam escrever o nome de Deus lá, que eles usavam sempre uma caneta nova, e eles escreviam e descartavam aquela caneta. Escreviam e descartavam. Eu fico imaginando quantas canetas eles descartavam para escrever o nome de Deus. Não podia. Até hoje eles não pronunciam o nome de Deus. E aí Jesus vem e fala assim, peça em meu nome. Vocês não pediram nada ainda em meu nome. Vocês não pediram nada em meu nome, peça em meu nome. Ele não colocou limite, irmãos, para dizer, peço uma coisa ou outra. Não, todas as coisas em meu nome. Ou seja, use o meu nome bastante, muito, muito. Você nunca vai estar usando demais. Você nunca vai estar pedindo muito. Porque o que Deus tem é tanto que a sua imaginação não vai ser capaz de gastar. Aleluia. Então peçam em meu nome. Usem o meu nome. Vocês não vão estar usando o meu nome em vão, não. Aleluia. Quando lá na lei tinha restrição em usar o nome, na graça você pode usar o nome quanto você quiser. Pode usar o nome de Jesus. Vai em nome de Jesus. Fale em nome de Jesus. Pregue em nome de Jesus. Ore em nome de Jesus. Caminhe em nome de Jesus. Faça tudo em nome de Jesus. E você vai ver as coisas se abrindo em nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos quebrar esses sofismas do diabo. Sabe, o diabo aponta para a nossa realidade e diz, olha só a sua volta, como é que está aí, como é que você pode ficar com essa ousadia toda? Olha, eu posso ficar com essa ousadia toda porque Jesus me deu um nome. Ele me deu um nome. E o nome de Jesus, irmãos, é semelhante a um cartão de crédito. Nome é crédito, não é verdade? Por isso que as pessoas lutam tanto, eu tenho que limpar meu nome. Porque quando seu nome está sujo, vamos dizer assim, né? Não existe nome sujo, né, irmãos?
Existem pessoas que estão em endividamento, mas isso não é nome sujo. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. E às vezes a pessoa ficou endividada porque alguém ficou doente. Isso acontece. Teve problemas mesmo, aconteceu uma catástrofe, uma desgraça, e a pessoa teve que ficar endividada. Ou até mesmo o sustento normal da vida ficou endividado. Esse é um outro sofisma que tem que ser quebrado. Vai limpar teu nome, hein? Porque Deus não vai ouvir oração. Pelo amor de Deus, gente. Se Deus não ouve oração do endividado, o endividado está frito. Ele nunca vai deixar de ser endividado, porque Deus não ouve oração do endividado. Irmãos, o nosso Deus, Ele está sempre pronto para nos ouvir e nos atender, sempre. Podemos clamar a Ele em todo e qualquer momento. Não deixe nada tirar isso da sua mente. Mas eu fiz isso. Ore. Mas eu fiz aquilo. Ore. Mas será que Deus vai me perdoar? Ore. Ele já te perdoou. Creia. O perdão que Ele te deu na cruz do Calvário foi um perdão eterno. Ele já te perdoou. Creia, ore. Nada impede a sua oração. Mas eu fico até sem graça de ajoelhar. Ore sem graça. Levante a mão sem graça. Fale com Deus sem graça. E Ele vai te dar graça. Ou importa, né? Eu fico com vergonha. Fico até com vergonha de ir na igreja. Vá com vergonha. Quem pagou o preço por você foi Jesus, não foi mais ninguém. Aleluia.